Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo? Dá um ok aí. Dá um joia. Obrigado. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom, pessoal, acho que estão me ouvindo, né? Tudo tranquilo. Pessoal, espero que estejam todos bem, né? Nós vamos comentar com vocês agora um assunto que eu já venho comentando um pouco com vocês nos nossos laboratórios, né? Que é aí um estudo experimental, né? A física, ela é uma ciência experimental. Nós dependemos dela bastante, a questão do laboratório. Então, as práticas laboratoriais, elas são muito importantes para que possamos compreender melhor o que nós estamos discutindo na teoria, nas aulas aqui do núcleo comum. Então, as partes da diversificada, que é o laboratório, ela nos auxilia bastante. E o pós-médio, nós deixamos ele especificamente para trabalhar questões de Enem, né? Que é o nosso foco lá na nossa escola, né? Então, eu quero compartilhar a tela com vocês aí, trazendo aí a minha reflexão para essa manhã de hoje, tá? Bom, essa aula de agora, meus alunos, eu vou tratar a respeito do estudo dos gases, né? Nós vamos trabalhar aí a ideia introdutória com vocês sobre o estudo desses gases, né? Bom, eu não sei se você já fez essa observação, né? Quem tem carro, né? E se você sabe disso, né? Às vezes a bicicleta nem tanto, porque uma bicicleta, por exemplo, ela não chega a ter tanta aumento na temperatura dos pneus com relação a isso, mas é desejável você calibrar os pneus em um dia mais frio, né? Então, olha só, pessoal. Então, olha aqui. Então, é uma pergunta para iniciar nossa reflexão, né? Que ele fala o seguinte, ó. Por que não é aconselhável calibrar os pneus após percorrer grandes distâncias? Meus alunos, vamos analisar o que nós sabemos, que nós aprendemos até agora de física, sem imaginar o conhecimento de gases propriamente dito, tá? Porque para você ver que existe uma relação nisso tudo, entendeu? Então, vamos analisar o que nós já sabemos até agora de física térmica, né? Da parte de estudo do calor que nós estamos fazendo agora na segunda série. Então, olha só. Nós sabemos o seguinte, que a energia mecânica, né? O contato, o contato produz calor, aumenta a temperatura, produz calor. Então, o contato vai produzir calor. Então, e nós sabemos também que quanto maior uma temperatura, mais energia térmica nós temos naquele sistema, naquele corpo. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, devido a essa questão da energia, receber uma
receber tem uma fonte de calor ali que gera a elevação da temperatura, vai acontecer uma agitação maior das partículas que compõem esse sistema. E aí as partículas ficam mais agitadas e vai fazer com que ocorra uma maior movimentação das moléculas desse corpo, né? Então, agora vamos pensar a respeito do pneu do carro. Vamos supor, imagine que você percorra uma grande distância, então esses pneus vão ficar aquecidos. Para quem gosta de Fórmula 1, né? Acontece às vezes alguns acidentes porque os pneus estão frios. Os pneus estão frios. Acontece alguns casos também que quando ele para o carro, ele vai lá e coloca um cobertor, uma manta no pneu. Aquela manta é térmica, ela aquece. Coloca uma manta térmica no pneu para manter o pneu aquecido. Olha só que situação, né? Então, para você ter uma ideia, então nós temos aí, imagine um carro que percorreu grande distância, então aquele pneu está bem aquecido, devido ao atrito do pneu com o próprio chão, devido à freagem, esquenta a roda, esquenta o pneu, consequentemente, por condução, né? Devido ao atrito do pneu com o asfalto, né? Com a superfície. Então, tudo isso vai gerar o quê? Aumento de calor, né? Devido à temperatura elevada, vai ocorrer o quê? Calor, transmissão de energia térmica, né? Vamos continuar agora. Agora nós vamos entrar num assunto propriamente dito, antes de responder a questão. Dos gases propriamente dito, né? Então, olha só. Após percorrer uma grande distância, né, o pneu fica o quê? Aquecido, devido a esse contato com o asfalto, né? Nós vamos considerar o volume, a variação no volume, tanto para mais quanto para menos, desprezível, né? Então, o que nós dizemos aqui, você vai ver nos estudos, nós vamos manter o volume constante, né? Nós vamos desprezar a variação no volume, não que não ocorra, mas nós vamos desprezar. Nós vamos considerar aí a temperatura e a pressão. Aí, como calibrar os pneus muito aquecidos, o ar vai ser ejetado. Ou seja, porque, olha só o que vai acontecer, meus alunos. Porque a temperatura está muito elevada, a pressão no interior do pneu é muito grande, por causa da agitação das partículas de ar, das moléculas de ar que está lá no interior do pneu. Então, a pressão está muito grande devido à elevação da temperatura, estão agitadas. Observe, nós estamos mantendo fixo o volume. Então, a pressão, eu estou aumentando a temperatura, está aumentando a pressão. Quando eu for colocar lá para calibrar o pneu, ao invés de colocar ar no meu pneu, vai tirar ar do pneu, se o pneu tiver uma temperatura muito elevada. Então, vai tirar. Injetar, eu estou colocando ar no meu pneu. Estou colocando ar. Ejetar, está saindo ar do meu pneu para fora. Que é aqueles casos, às vezes você passa perto de uma pessoa, papai está ocupado agora, minha filha. Dá licença, papai. Eu já terminei minha tarefa da mamãe, Tá. tem tarefa para imprimir. Tá, daqui a pouco o papai vai olhar para você, tá? Então, meus alunos, olha só. Então, quando eu falo calibrar os pneus, quando essa temperatura está muito alta, ao invés de injetar o ar, aí você não ouve tanto barulho, aí você vê aqueles barulhos que fazem do ar escapando mesmo. O próprio calibrador faz isso, então ele pode pôr o ar ou pode tirar ar. O próprio calibrador, né? Ele faz isso. No caso de uma temperatura muito alta, ao invés de tirar o ar,
ao invés de colocar o ar para calibrar o pneu, ele vai tirar o ar, que nós chamamos aí de ejetar. Injetar ele está colocando, ejetar ele está tirando. Eles tiram, ou seja, em tese, ele calibrou o pneu, mas só que a temperatura está muito alta. O que vai acontecer, né? As moléculas estão distantes umas das outras, né? Aí, no estado gasoso, né? Apresenta, então, já entrando no estudo propriamente dito, né? Só voltando lá um pouquinho, como a pressão, aí o que vai acontecer? Quando a temperatura esfriar, ou seja, você parar o veículo, o pneu vai murchar. O pneu vai murchar. O pneu vai encolher. Ou seja, ao invés de você fala assim, mas eu acabei de calibrar o pneu, mas na realidade você não calibrou, você descalibrou. Você calibrou, mas ele numa temperatura muito alta. Ele tem que ser calibrado a uma temperatura pouco aquecida. Aí você fez o processo certo, tá? Então, entrando aí nos estudo gasoso, né? O estado gasoso, propriamente dito. No estado gasoso, meus alunos, você vê que as moléculas estão mais separadas umas das outras. A ideia do gás justamente é isso, né? Então, vai ter o quê? Pouca força nós chamamos isso força de coesão entre elas, né? E grande agitação, elas são bem agitadas, então a energia cinética. Ela tem pouca força de coesão entre elas, né? Ela não é coesa, ela é bem dispersa, bem espalhada, né? Mas são agitadas, tá? E o movimento é aleatório, ela não segue um movimento certo, não. Ela pode ser subindo, descendo, direita, esquerda, para cima, para baixo, horizontal, vertical, não importa. Os movimentos são aleatórios, tá? Não segue uma onda, não. E ocorre choques. Elas chocam umas com as outras constantemente. Aí quando choca é igual bola de bilhar. Bate uma na outra e espalha para o outro lado. Então é igual o jogo de bilhar. Mesma coisa. Então elas chocam uma partícula com a outra e se separam, né? Então tem inúmeras velocidades, direções. Então quando nós calculamos aí a temperatura, por isso nós falamos a média. Nós calculamos a média de agitação dessas partículas, né? Então, as moléculas, ela tendem a se distanciar umas das outras, né? Mantendo a distância maior do que nos líquidos, no caso dos gases, né? Do que nos líquidos, que são mais juntos, e nos sólidos, que é mais junto ainda, né? Então, o sólido é bem junto, o líquido não é tão junto, e nos gases é bem disperso mesmo. Então, é isso que vai acontecer fisicamente com a matéria, né? Nesses três estados básicos, né? Mas nós já estudamos, nós conhecemos o estado de Bóson, condensado de Bóson-Einstein, que é um estado da temperatura muito, muito, muito baixa, né? E a temperatura, o estado de plasma, que é uma temperatura muito, muito, muito alta, né? E observe que em todos os dois casos de plasma, do condensado de Bóson-Einstein, ele é com gases. Interessante, né? Esse caso, essa situação. Não sei se vocês se atentaram a esse detalhe quando eu comentei com vocês esse assunto. Seguindo aí, meus alunos, nós temos o seguinte, né? Podemos caracterizar um gás por três grandezas. A pressão, representada pela letra P, o volume, representado pela letra V, e a temperatura com o T maiúsculo, tá? Essas grandezas recebem o nome de estado, variáveis de estado. Então, quando eu falo pressão, volume e temperatura, eu estou falando das variáveis de estado, né? E um caso particular, né, para determinada massa de gás contida em um cilindro acoplado, e um êmbolo que se movimenta livremente. Esse assunto, em um caso particular, está lá no nosso livro, eu vou estar comentando com vocês. Então, olha só. À medida que o êmbolo é empurrado, você vai ver a figurada, daqui a pouco eu vou mostrar, o volume vai ficar o quê? Comprimido, né? A massa, o que vai acontecer com a massa? Ela vai diminuir, ou seja, o meu volume vai diminuir. Massa aqui nós estamos pensando no volume, tá? E a pressão vai aumentar.
Porque, como ela estava mais dispersa, quando eu achato, a minha área diminui. Quando a minha área diminui, então, o meu espaço para movimentação era maior, agora ficou menor. Então, elas vão ficar mais agitadas. Então, vai aumentar a minha pressão. Observe, nós fizemos laboratório a respeito disso. Nosso primeiro laboratório desse ano foi a respeito desse assunto. Tá? Porém, quando o êmbolo é puxado para cima, puxado para cima, figura B, o volume da massa gasosa aumenta. Então, o volume vai aumentar e a pressão vai fazer o quê? Vai diminuir. Né? Considere nesse exemplo um sistema isolado. Ou seja, o que significa um sistema isolado? Não houve vazamento das moléculas para o ambiente e não houve troca de calor para o ambiente. Tá? É um sistema que nós chamamos de isolado. Então, eu peguei aqui. Então, nós temos aí a figura A, que houve uma força aqui, né? E houve uma diminuição da área aqui embaixo, né? Então, aqui aumentou, diminuiu o volume, aumentou a pressão. Né? A temperatura manteve-se o quê? Constante, né? Nós não perdemos calor e nem ganhamos calor do ambiente, tá? É isolado o sistema. Então, quando diminui o meu volume, aumenta a minha pressão. De modo análogo, se aumenta o meu volume, aumentou o volume, o que vai fazer com a minha pressão? Vai diminuir. Então, a pressão aqui das partículas sobre a tampa, sobre o êmbolo, vai ser menor. Porque agora eu tenho mais espaço. Para o quê? Para as partículas se movimentarem. E aqui eu tenho menos espaço. Então, menos espaço, mais pressão. Né? Mais espaço, menos pressão. Então, aqui. Então, se diminui o volume, aumenta a pressão. Aumenta o volume, diminui a pressão. Tá? É um inverso ao outro, né? Nós chamamos de inverso, né? Inversamente. Então, o estado gasoso, quando determinada massa de gás, então, sofre, de alguma maneira, a modificação no estado das suas três variáveis, né? Nós dizemos que qualquer variação na temperatura, na pressão ou no volume, nós dizemos que o gás passa por uma transformação gasosa. Então, o que é transformação gasosa? É quando esse estado gasoso sofre qualquer alteração em uma dessas variáveis de estado. Tá bom? Para facilitar os nossos estudos, meus alunos, nós temos aí a ideia do gás ideal. Nós temos muitos gases. Existem vários gases. É possível calcular gases que não são ideais? É possível. Mas, aqui no ensino médio, nós lidamos com os gases ideais. Tá? Por mais complexo que seja, às vezes você acha a forma como nós estamos trabalhando, pode acreditar, a coisa pode ser pior. A coisa pode ser bem pior. Sabe? Então, olha só. No tipo de gases não ideais, né? O que seria esse tipo de gás ideal? Vamos estudar o assunto para você ver. As explicações, bem como as leis dos gases, né? As explicações, bem como as leis do gás, com base nas leis de Newton, é objeto de estudo da teoria cinética dos gases. Então, tem uma parte da física, meus alunos, chamada teoria cinética dos gases, que estuda exclusivamente isso. Então, esse assunto é profundo. Existem estudiosos só nesse assunto na física. Então, a ideia que nós vamos abordar aqui, ela é propedêutica e você é introdutória, né? E você não vai aprender isso da noite para o dia, é com calma, é com tranquilidade, né?
Nesses estudos, possibilitou descrever, por meio de expressões matemáticas, a relação de grandezas físicas, como a pressão, volume e temperatura. Ou seja, o que ele conseguiu fazer? Por meio dos estudos da cinética dos gases, da teoria da cinética dos gases, baseado nas leis de Newton, baseado nas leis de Newton, conseguiu-se modelar o comportamento dos gases, nos chamados gases ideais, ou gás ideal. Nós conseguimos modelar o comportamento desses gases. Por que nós utilizamos a ideia do gás ideal? Por que foi utilizada a ideia do gás ideal? Pelo seguinte fato, meus alunos. Porque se os gases ideais, vamos assim dizer, são os gases mais fáceis de se trabalhar. Existe forma como calcular outros gases? Existe. Só que aí cada gás é calculado de uma única forma. Aí nós temos um tipo de classificação de gases, aí cada um vai ser estudado de alguma forma em específico, né? Aí vai depender o gás que nós vamos abordar, tá bom? Então, olha só. Nesses estudos baseados nas seguintes suposições. Então, observe que nós vamos abordar agora, são suposições. Então, esses estudos trabalhou algumas suposições. Exemplo, dessas suposições. Olha só. Os gases são constituídos por números extremos de grandes partículas, ou seja, átomos ou moléculas. Então, os gases são constituídos de partículas. Tomou esse pressuposto. Então, átomos e moléculas, ele chamou isso de partícula. Então, isso é um grande avanço na teoria, tá? Observe esse assunto. Então, átomos e moléculas, para o gás ideal, eles adotou como partícula. Chama de partícula, átomos e moléculas. A distância média entre as moléculas, componentes de um gás, são muito maiores do que as dimensões de qualquer uma dessas moléculas. Então, a distância entre elas é maior do que as moléculas. Ou partículas, As moléculas de um gás se movimentam constantemente em um movimento aleatório. Então, são agitadas. Elas se movimentam em qualquer direção e com velocidade diferente. Umas são mais agitadas, outras são menos, Ocupando todo o espaço disponível. Ou seja, se você coloca um gás, se você libera um gás de cozinha numa casa fechada, meus alunos, na casa toda vai ter gás. Por isso pode ocorrer risco de explosão. Na casa inteira. Então, uma fagulha, você ligar uma tomada, pode causar explosão na casa inteira, devido ao gás que está no ambiente. Para você ver uma ideia, porque ele ocupa todas as dimensões, todo o ambiente. Assim, o volume ocupado pelo gás será equivalente ao volume do recipiente onde ele estiver contido. Se você coloca numa vasilha, vai ocupar toda a vasilha o volume do gás, tá? Então, olha esse pressuposto, o volume do gás é o volume do recipiente. Interessante, Mas eu não estou vendo o gás, professor. Não, mas não precisa ver, tá bom? Não precisa ver. Tem gás que não é visível, ao olho humano, As interações entre as moléculas de um gás só ocorre quando essas partículas se colidem ou quando elas se chocam. Então, a única interação que acontece é quando elas têm as mesmas direções e mesmo sentido, e elas se chocam, Aí ocorre a interação entre elas. As colisões entre as moléculas de um gás ou entre moléculas de um gás, entre as moléculas de um gás e as paredes do recipiente que o contém, são choques perfeitamente elásticos. Então, o que é um movimento elástico, É como se fosse a ideia do bate e volta, Movimento elástico. É como se fosse, assim como a molécula vai empurrar a parede do gás, a parede também vai empurrar a molécula. É um movimento chamado elástico, Dessa maneira, não há perda de energia cinética total do sistema, ou seja, há conservação de energia cinética total do sistema. Então, o próprio sistema se retroalimenta, Ele não perde energia cinética, porque senão, em algum tempo, elas iriam parar.
O conjunto dessas hipóteses, juntando tudo isso aí, o conjunto dessas hipóteses estabelecidas pelos cientistas tornou possível a estrutura de um gás, de um modelo de gás. A estrutura, juntando tudo isso, nós chegou à conclusão de um modelo de gás. Esse modelo de gás é chamado de, então, de gás ideal. Seguindo aí, meus alunos. Então, esse modelo se fundamenta na ideia de que as leis que regem o comportamento desses gases, né, ela pode ser obtida por meio de aplicações da mecânica newtoniana ao movimento dessas partículas. Então, com o movimento dessas partículas que nós temos, ele é descrito pela que nós estudamos lá na Física 1, na física da primeira série, a mecânica newtoniana. Né? Então, as leis de Newton ajudou bastante os estudiosos da teoria cinética dos gases a escrever esse comportamento. Então, a matemática é usada para representar aquilo que foi experimentalmente observado. Agora, já caminhando para o fim ainda da nossa aula, as transformações gasosas. Essas transformações gasosas, na nossa próxima aula, eu vou tratar especificamente a respeito delas. Para agora, eu vou apenas abordar a ideia introdutória dessas transformações gasosas. Então, as transformações gasosas acontecem quando ocorre qualquer alteração aí nas variáveis de pressão, volume e temperatura, como nós já comentamos, né? Agora, olha só, meus alunos, desde o século XVII, ou seja, desde 1600 alguma coisa, né, estudos experimentais já identificavam as leis matemáticas que descrevem, né, o comportamento dessas variáveis. Entendeu? Nas transformações envolvendo gases. Então, desde o século XVII, 1600 alguma coisa, os estudiosos do assunto já haviam feito essa relação da matemática para entender melhor o comportamento desses gases. Eu estou mais rápido agora, meus alunos, porque nossa aula já está caminhando para o fim, tá? Então, olha só, já estou finalizando. Nós vamos estudar basicamente 3 transformações: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Esse assunto eu vou abordar em específico a partir da nossa próxima aula, né? Esse assunto, então, na próxima aula vamos falar sobre isotérmica, isobárica e isovolumétrica. O que é isotérmica? Isotérmica é quando a minha temperatura é constante. Eu mantenho fixa a minha temperatura, então eu vou mexer em pressão e volume. Na transformação isobárica, eu vou manter fixa constante a minha pressão e vou mexer temperatura e volume. E por fim, na minha transformação isovolumétrica, ou isotérmica, ou isocórica, você pode ver qualquer um desses nomes, né? Eu vou manter fixo o volume e mexer na pressão e temperatura. Esses assuntos em específico serão cenas dos próximos capítulos, tá? Na próxima aula eu vou abordar em específico esse assunto. Então, olha só, meus alunos. Para finalizar, eu vou recomendar que você faça aí como tarefa a leitura da página 97, que trata a respeito da transformação isotérmica, já para a nossa próxima aula, que nós vamos aprofundar no assunto. A transformação isobárica, na página 98. E a transformação isovolumétrica, da página 99. E em seguida, faça lá, porque essas leituras vão ajudar vocês a responder essas questões. E com a nossa aula de hoje também. Questões 1, 3 e 5, aí, exercícios propostos na página 101 do nosso livro. Certo? Quero abrir o espaço aí para alguma pergunta, para algum questionamento, se vocês tiverem. Tá? Nós temos aí 1 minuto ainda antes de encerrar. Se alguém tiver algum questionamento, talvez eu passei rápido por algum ponto e ficou meio que obscuro. Pode fazer uma pergunta falando, se quiser, é só levantar a mão, eu abro espaço. Ou pode simplesmente
fazer uma pergunta no chat. Bom, meus alunos, nosso tempo então está encerrando. Eu agradeço a você aí pela aula de hoje. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês, pode me chamar no privado, tá bom? E no mais, bons estudos e até mais. Obrigado, pessoal. Tchau.